vamos falar sobre as 9 sinfonias de Beethoven. Vou te dar aqui um guia até o final desse vídeo, você vai estar bem familiarizado com elas, vai se sentir mais perto para ouvir com essa intimidade que você precisa para ouvir a música de Beethoven. A gente sabe que Beethoven foi um grande compositor. A gente sabe que as sinfonias dele foram estruturantes, importantíssimas para o desenvolvimento da música e não precisa ser só desenvolvimento da música, grandes obras, né? Pra gente ouvir. Hoje mesmo eu tava ouvindo a Nona Sinfonia, o último movimento da Nona Sinfonia e chorei. De novo, toda vez que eu ouço a Nona Sinfonia, eu choro. Eu vou chegar lá, vocês vão chorar também comigo. Fica até o final, porque eu acho que você vai chorar. Simone Leitão, pianista, e também tenho doutorado em História da Música e amo ficar aqui com vocês explicando a música de concerto para você se aproxime mais ainda da música de concerto. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva. De repente você chegou aqui por conta desse vídeo, tem um monte de coisa para você assistir. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e não deixe de ativar o sininho, viu? Que você vai ficar mais esperto. Vai ouvir música ainda melhor. Então, o que é a sinfonia, a gente já sabe, é o que uma orquestra sinfônica toca. É o grande gênero que mostra uma orquestra sinfônica. Beethoven nasceu em 1770, olha que interessante. Foi o ano, assim, que os historiadores organizam, que dizem, pô, que nesse ano realmente foi o ano da maturidade da sinfonia como um gênero musical. O cara nasceu neste ano. Pois é, ele escreveu 9 sinfonias. Imagina você, Haydn, que foi o pai da sinfonia, escreveu 104 sinfonias. Mozart escreveu 41. Beethoven escreveu 9. Você vai falar, poxa, escreveu só 9. Cada sinfonia tem muito a dizer. O compositor, para chegar a escrever uma sinfonia, ele já está dominando tudo mais. É como se ele mostrasse ali a mais alta capacidade dele de dominar o discurso musical. Dominar essa diversidade que uma orquestra sinfônica tem. Beethoven foi o mestre da expansão. Se você nunca esquecer disso, cara, você já sabe tudo sobre Beethoven. Ele dominava a forma, porque tudo tem forma. Ele veio do classicismo, né? Ele foi a ponte do classicismo para o romantismo. Só que ele quebrou todas as regras da forma, ao mesmo tempo que ele reafirmava a forma. Como é que pode isso? Ele fez isso. Mestre da expansão, quebrou todas as regras, mas porque dominava tão bem as regras, ele soube expandir, quebrando as regras, transformando aquilo num outro formato. Ele criou introduções maiores. A sinfonia, toda sinfonia tem uma introdução. As introduções dele passaram a ser alguns processos em si. Toda sinfonia começa com uma sonata allegro, que a sonata allegro mostra a primeira ideia, a segunda ideia, depois tem um desenvolvimento. Pois é, Beethoven começou a desenvolver já de cara, as loucuras dele. A textura foi ficando mais densa na música dele, mais larga. Você tem uma impressão que você está até ouvindo mais músicos, às vezes não, às vezes são o mesmo tanto de músico para fazer uma sinfonia de Mozart, foi de Beethoven, mas você tem a sensação que tem mais músicos ali. As dinâmicas foram mais acontecendo, sabe, dinâmica, piano, depois forte, acontecia com mais impulsividade. E claro, o drama estava presente ali, muito mais forte, porque ele é um compositor da transição do classicismo para o romantismo. Nós temos duas divisões entre as 9 sinfonias dele. Tem 2 tipos de sinfonia, 2 estilos aqui. As super clássicas, as que são clássicas, elas não saem daquele formato. E as que foram maiores, mais longas, mais dramáticas e mais transformadoras. Você pode dizer que são as menos ortodoxas, as revolucionárias, digamos assim. Cada uma delas teve alguma mudança, algo muito dramático que desafia justamente essa forma. Aquelas que foram certinhas, bonitinhas, a primeira, a segunda, a quarta e a oitava. Eu vou falar sobre cada uma delas. As que foram revolucionárias, a terceira, a quinta, a sétima e a nona. Simone, a sexta? Bom, a sexta não é uma nem outra. A sexta é a única sinfonia programática dele. Eu vou explicar quando chegar na hora da sexta. A primeira e a segunda, elas fazem a mesma estrutura. É como se falasse assim, olha, tchau, Mozart. Peguei aqui o mesmo carro que você dirigiu, mas eu vou dirigir de um jeito diferente. Ou seja, ele pega a mesma estrutura de Mozart, ele pega a mesma instrumentação, ele não aumenta nada, mas já no primeiro acorde da primeira sinfonia, que é em Dó maior e a segunda em Ré maior, você já sente uma diferença brutal. Mas, como eu falei, ele continua na forma. E qual é a forma? Até tem uma anotação aqui para falar certinho. E qual é a forma? Da primeiro movimento é sonata allegro, o segundo é sonata allegro também, a gente vai agarrar. O terceiro é um minueto e o quarto é um sonata allegro. Gostou da forma? A segunda tem essa mesma linha, só que o terceiro movimento, ao invés de ser um minueto, é um scherzo. Aí já começa a meio que mudar. Lembra que o minueto veio da dança e tal? Pois é, o scherzo quer dizer brincadeira.
é uma forma meio republicana, porque ele era republicano, apesar de trabalhar para aristocracia. Dizer, olha só, não quero nada a ver com essa aristocracia de vocês, não, tá? Então, eu vou tirar uma dança, vou colocar um esquerdo, que é uma brincadeira. Vamos para a terceira sinfonia. A terceira sinfonia, ela marca a segunda fase de Beethoven. Ali é realmente um outro Beethoven. Ele quebra com tudo. Ela foi ouvida pela primeira vez em 1804, no castelo do príncipe Lobkowitz, que era um dos mecenas de Beethoven. Ele escreve em 1803, ele começa a escrever ela em 1803 e a chama de... Na verdade, começa em 1802 e a chama de Sinfonia Napoleão, porque ele queria homenagear Napoleão, ele era um republicano. Só que quando Napoleão se autoproclama imperador, ele rasga aquilo ali e chama de heróica. Heróica por quê? O artista é o herói, o músico é o herói. Haydn coloca isso muito bem, ele estava na primeira vez que ouviram a terceira sinfonia. E Haydn falou assim, Beethoven fez agora uma coisa que ninguém nunca teve coragem de fazer. Ele se colocou no centro da sua música. É o artista sendo o centro da sua própria arte. Ela começa em Mi bemol e ela já começa se transformando. O tema já vira desenvolvimento. Ele coloca 3 trompas e ele já começa com 2 grandes acordes. Pá, tá. Tipo assim, isso era muito, mas muito agressivo pro povo daquela época. Lembra que aqueles aristocratas ficavam ouvindo aquela música que já sabiam o que era, tarará, já conhecia o discurso. Ele muda a forma e faz uma obra muito longa. Ela tem 50 minutos. 50 minutos. Mas, como naquela época as pessoas ouviam a música de uma forma, se não era no teatro, de uma forma mais íntima, entre o segundo e o terceiro movimento, tudo parou, veio comida da cozinha, bebida, até os músicos tomaram cerveja para continuar o terceiro e quarto movimento. Mas tudo bem. O segundo movimento, ao invés de ser um andante, como as outras eram, ele é uma marcha fúnebre. E o terceiro movimento é um scherzo, que já, na verdade, o trio, que sempre é a segunda parte do scherzo, sempre, na verdade, era tocada pelas madeiras, pelos instrumentos de sopro. Pois é que ele colocou para os metais. Isso, para quem gosta de metais, é uma maravilha. E o quarto movimento é um tema com variações, então não é rondó, vira um tema com variações. Tá? A quarta sinfonia, como eu falei, é uma sinfonia, novamente, clássica e tudo. É quase como se Beethoven falasse assim. As pessoas falam, ai meu Deus, agora o que vai ser de mim? Porque aquela turma lá era a mesma turma que ouvia a música de Mozart, a música de Haydn. Só que Haydn já estava ficando velhinho, Mozart já tinha ido embora. Ele só tinha Beethoven. Só tinha Beethoven. Eles falaram assim, ai meu Deus, agora ele vai ficar agora fazendo essas coisas loucas. Ai, eu quero ouvir aquela sinfonia antiga, tradicional, cara, eu sou tradicional, não gosto dessas mudanças, para com isso. Pronto, ele acalmou a turma. E na quarta sinfonia, ele fez uma sinfonia bem tradicional. Que alívio, que bom. Ela era mais curta, inclusive. Até que veio qual? Tan, 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 tan. A quinta sinfonia. A famosa tan, 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 tan. Gente, vamos ouvir o início da quinta sinfonia. Qualquer pessoa no planeta Terra sabe o que é tan, 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 tan. Quer dizer o que é surpresa. Aliás, Beethoven amava surpresa. Ele dizia que era a única coisa que era melhor do que o amor era a surpresa. Ele pega qual é o motivo. A quinta sinfonia realmente eu acho que é a mais revolucionária. A minha preferida, vou ter que dizer, é a terceira, é a heróica. Mas a quinta, ela é enorme, de novo, bem grande. Só que a temática dela é ainda mais celular. Ele pega uma célula. Tan, tan. Pode ser o quê? Uma campainha. E nessa célula ele escreve aquela catedral. E você vai ver essa célula até o final. O segundo movimento é mais perto do classicismo, o terceiro é o scherzo. E o último movimento, pela primeira vez ele trata as cordas e os sopros como se fossem 2 corais. 2 grupos de vozes conversando entre si. Então ela é mais densa, a textura sonora dela é mais densa. A sexta sinfonia é a pastoral, tem 5 movimentos. Esses 5 movimentos, eu falei música programática. O que é música programática? É uma música que conta uma história, é uma música que descreve alguma coisa. Uma música que não descreve nada, é só lá, sinfonia número 3 em mi bemol, opus, tal, tal, tal. Ela é música pura, é o discurso dos sons. Programática, ela tá te contando uma história, ela quer que você entre num cenário, ela quer que você quase faça um filme ali. Então ela se chama pastoral. Ele amava passear na floresta, todo dia ele tinha que andar 1 hora no meio dos... Ele tinha que ficar perto, ele morava numa parte em Viena, na verdade nem hoje é Viena, mas na época nem era Viena, né?
posso nem dizer, né? Beethoven mudou tantas vezes, não dava para saber. Ele sempre dava um jeito, principalmente no verão, de ficar mais perto do campo para ele poder passear. Então, o primeiro movimento é alegres impressões chegando no campo. O segundo movimento, no riacho. O terceiro movimento, vida feliz dos camponeses. E o quarto, a tempestade. E o terceiro, o hino do pastor de ovelhas. Aí você vai ter essa sensação justamente pastoral. Você vai entrar no campo. É uma música programática. A sétima sinfonia é belíssima, gente. Eu amo a sétima sinfonia. Principalmente o segundo movimento, que mais uma vez é uma marcha fúnebre, mas é uma coisa mais incrível do mundo. O segundo movimento é um tema com variações. Ela, novamente, tem formato, né? Ela não aumenta tanto. Ela tem, na verdade, 4 trompas, né? Ela tem 4 trompas, 3 trombones, tuba. Ela aumentou, sim, um pouco. Mas parece que ainda é muito mais do que isso. O Allegretto é essa marcha fúnebre que eu amo. E eu chamo vocês para ouvir. Se vocês quiserem ouvir só uma parte de cada sinfonia, até o final do vídeo eu vou explicar qual a parte que você não pode perder de cada sinfonia, tá? Principalmente dessas revolucionárias. Acho que você tem que ouvir as revolucionárias primeiro para depois gostar das certinhas. A oitava, de novo, é a última sinfonia. É uma loucura, né? Que ele escreve a oitava já em 1812, né? Claro que ele já estava noutra. Ele já estava quase indo para a terceira fase da carreira dele de compositor. Mas ele resolve escrever algo bem clássico. A oitava sinfonia é bem clássica, linda, mais curta. Até que finalmente, em 1824, ele mostra ao mundo o seu capolavoro, a sua maior obra, que é a nona sinfonia. A nona sinfonia tem 5 movimentos. Ela é longuíssima, ela é em ré menor. Ela era quase uma missa. Se você for pensar na estrutura da missa como gênero musical, de vozes, eu tive essa epifania hoje. São 5 movimentos a missa. Glória, Kyrie, Credo, Sanctus e Agnus Dei. É isso? Não sei qual está na sequência certa. É aquela coisa enorme, né, do espírito humano. Pois é, ele faz uma sinfonia em ré menor. Ré menor é uma tonalidade mais próxima do que a estrutura do canto gregoriano. É uma tonalidade mais espiritual. É ré menor. E ele faz essa sinfonia em ré menor. Mas no final, ele traz o elemento que ele fala que era o elemento mais musical de todos, que é o que é a voz humana. Mas não é uma coisa qualquer, gente. São 14 minutos de uma carta para a humanidade. Todo mundo lembra da melodia. Todo mundo canta isso, só ensinar uma flautinha para uma criança, ela aprende isso, ensinar um piano para uma criança, ela vai aprender isso. Mas ela é muito mais do que esse tema. Não é uma coisa bonitinha, é uma coisa transcendental. Ele escolhe nada mais, nada menos do que o poema de Schiller, Ode à Alegria. E este texto, por isso que eu acho que ela parece um pouco com a estrutura da missa, no sentido que ela é muito polifônica, mas ao mesmo tempo ela nos leva, ela nos carrega no texto, né? Ele começa com solo, né, do barítono, cantando a alegria, né? O Ode à Alegria, até que ele traz o tema, aí vem o coro todo cantando. O que o poema fala é o seguinte: a alegria que vai unir todos nós. Ele trabalha muito o humanismo, né? A humanidade como irmãos. Nós somos todos irmãos. Então tem uma hora que ele fala no último tema: olha, irmãos, esse é o meu beijo para você, humanidade. Toda vez que eu lembro disso, dá vontade de chorar. Fico imaginando o beijo de Beethoven. Beijo mandando para os irmãos. Ó, irmãos, somos um povo só. A humanidade. Olha para cima, né? Lá em cima, no céu, nos canapés, lá em cima, deve haver um pai amoroso. Você conhece o seu Criador? Ele fala. Você, ser humano, conhece o seu Criador? Olhe lá para cima, busque lá em cima, você vai achar. E musicalmente ele desenha esse momento quase. Você se sente subindo mesmo, chegando lá em cima, encontrando um momento de completa união da humanidade, né? Isso ele escreveu em 1824. É uma música para se ouvir, para se tocar. Eu acho que todo ser humano tem que ouvir pelo menos uma vez na vida, ao vivo, uma orquestra e um coro tocando e cantando a nona sinfonia de Beethoven. Depois do último movimento da sinfonia, que a gente chama de sinfonia coral, Beethoven então para de escrever sinfonias. Ele vive ainda só mais 3 anos. Ele já estava completamente surdo,
Ele não escutou quando as pessoas começaram a bater palma. As pessoas tiveram que virá-lo para ver as pessoas batendo palma. Alguém que foi completamente surdo ouvir essa música, escrever para nós, é muito transcendental. Eu agradeço muito a vida de Beethoven e tudo que ele deixou para nós. Se você está se aproximando agora de Beethoven, ouça o último movimento da terceira sinfonia, o último movimento da sétima, pode ouvir a sexta todinha, o primeiro movimento da quinta, o segundo movimento da sétima também, aquela marcha fúnebre que eu te falei, que é uma coisa transcendental, e o último movimento da nona. Aí depois vai pegando os outros movimentos, vai se aproximando destes para você depois ir ouvindo as outras sinfonias. Uma vez que você se aproxima das sinfonias de Beethoven, fica mais fácil ouvir qualquer sinfonia que venha antes dele ou que venha depois dele, tá bom? Parece que tudo que veio antes veio apontando para ele, parece que tudo que veio depois estava olhando para ele. Um beijo e até o próximo vídeo.